Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Esther, faço parte de um projeto de combate à desinformação, que é o da IDEA. Boa tarde, meu nome é Carol, faço parte da IDEA também. O meu nome é Fernanda, eu faço parte da ANEDUC, Associação Nevense de Educação e Cultura, mais conhecida como Cursinho Neves. Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o direito à moradia. Você sabe o que é ocupação? Você tem noção? O que você entende sobre esse movimento? Então, até pouquíssimo tempo atrás, eu entendi a ocupação e invasão, né, até pela desinformação, como alguém que chegaria numa propriedade privada e tiraria e tomaria posse daquela propriedade para si. Então, até pouco tempo eu entendia como isso, como essa sendo a definição de ocupação. E como que você conseguiu diferenciar? Como que você conseguiu entender o que é ocupação? A partir do momento que eu comecei a estudar mais a respeito de consciência de classe, de consciência de raça, sobre periferia, inclusive numa formação que eu recebi dentro do Cursinho Neves, eu entendi, na verdade, não existe invasão. Pobre não invade, quem invade é burguês. Então, existe uma ocupação de um espaço que não tem nenhuma utilidade social, que não está tendo nenhuma serventia, assim, não está sendo utilizado para nada naquele momento. A pessoa foi ali, ocupou aquele espaço e fez dele a sua moradia. Eu consegui definir, inclusive, que o lugar onde eu moro é uma ocupação. E a maioria das pessoas não enxergam o lugar onde a gente vive como uma ocupação. E que, onde que você mora? Eu moro no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves. E como que é lá sendo uma ocupação? Como que é a sua realidade nesse lugar? Então, o meu pai, ele foi um dos poucos que compraram um loteamento bem no início do bairro. Eles lançaram o Jardim Colonial com uma promessa de um bairro que cresceria, que seria, sabe? Então poucas pessoas compraram. Inclusive o lugar onde eu moro, ele tem um apelido de salário mínimo. Porque os lotes lá custavam um salário mínimo. Então todo mundo comprou, poucas pessoas na verdade. E aí depois disso, o bairro simplesmente ficou abandonado. Não existia mais venda de lote, tipo assim, a gente morava no meio do mato. E aí foram chegando pessoas, essas pessoas foram fazendo sua cerquinha, fazendo seu barraco, e que virava uma casa, e assim foi se construindo o bairro. Então, assim, existem poucos moradores mais antigos que compraram loteamento, mas, assim, 90% das pessoas que vivem no Jardim Colonial atualmente são pessoas que ocuparam aquele espaço e fizeram ali a sua moradia, a sua casa. O que você tem escutado de boatos, mentiras sobre o movimento à direito à moradia? Na verdade, eu escutei durante toda a minha vida. Inclusive, existiu um momento da minha vida em que eu acreditava que a ocupação, os movimentos de ocupação, eles eram realmente pessoas que chegavam na propriedade alheia e tiravam aquela pessoa dali e fazia dali o seu lar. Mas, na verdade, não é assim que acontece. E isso ainda reverbera dentro da comunidade. A maioria das pessoas de dentro do meu bairro não entendem que é esse movimento. A minha família não entende que é esse movimento. Eu ainda estou tentando trazer essa informação que eu não tive. Então, desde muito pequena, eu sempre entendi os movimentos de ocupação de terras como alguém que realmente chegava ali numa propriedade privada que estava sendo utilizada e retirava o direito daquela pessoa de viver, sabe? Então, isso até hoje, nada mudou. Essa informação continua circulando dentro da periferia, até com uma força um pouco maior do que deveria. E relacionado ao direito à moradia, como que você acha que isso pode impactar no futuro dos seus filhos, por exemplo? Então, atualmente, assim, é um receio que eu tenho, não pelo direito à moradia de acordo com a minha família, porque assim, como eu falei, as pessoas não têm, na sua maioria não tem essa questão da moradia própria, as que têm estão numa situação muito precária, mas na minha família nós temos 2 casas ali. Então, assim, nós temos o direito à moradia, mas até onde ele me traz dignidade? Porque o bairro onde eu vivo ele é extremamente precário. Nós temos acesso a um transporte ridículo, nós não temos acesso a saneamento básico, nós temos problemas com segurança, nós temos problemas com acesso. Então, assim, meus filhos vão ter onde morar porque o meu pai comprou um loteamento há muito tempo e construiu a casa e vai ter casa para os 2 filhos? Sim, mas essa moradia não vai me trazer moradia, não vai trazer para os meus filhos a dignidade que eles deveriam ter. Porque, sinceramente, assim, atualmente, se não houver um movimento da própria população em lutar pelos direitos dessa dignidade, do saneamento, das mudanças que tem ali, o bairro vai continuar na mesma. Eu vivo ali há 28 anos e o bairro é o mesmo. Mentira, melhorou algumas coisinhas, apareceu ali uma água, uma luz mais ou menos, mas o saneamento digno mesmo não existe. Vai continuar o mesmo e os meus filhos vão continuar vivendo as mesmas mazelas e as mesmas questões que eu vivo hoje. Pelo meu bairro não tem uma dignidade básica, assim, pelo Estado não fornecer ali aquelas pessoas
é a palavra, uma dignidade, sabe? Sobre a dignidade, né? Você falou que o seu bairro não te oferece dignidade adequada. Eu queria que você me contasse mais na sua rotina mesmo, como isso impacta a sua vida. Então, é bem complicado porque, assim, o meu bairro ele é um bairro bem extenso, não tem nenhuma parte do bairro que tenha, sabe, uma melhora. E mesmo sendo, por ser um bairro muito extenso e muito mal organizado, a questão de deslocamento é muito complicado. Então, assim, o meu bairro tem um posto de saúde, mas o posto de saúde é muito longe da minha casa. A escola dos meus filhos é muito distante da minha casa, mesmo sendo dentro do meu bairro. E aí tem uma questão, por exemplo, eu tenho um filho com deficiência, ele tem 9 anos de idade. E ele tem algumas dificuldades de locomoção. E aí o escolar não para perto da minha casa. Eu tenho que pegar o meu filho, levar no colo até lá. E tem uma série de questões que atrapalham não só os meus filhos, mas todas as crianças ali da escola. Para quem vai trabalhar, porque em tese a nossa cidade é uma cidade de dormitório, então a maioria das pessoas do bairro vão trabalhar muito cedo. Nós temos o ônibus, mas aí tem aquela questão de muito longe, é muito cansativo, às vezes o ônibus não chega. E aí a gente tem que andar meia hora para pegar um ônibus. Eu, por exemplo, ando por meia hora, porque eu não trabalho no centro de BH, eu trabalho em Ribeirão das Neves. E para pessoas, como a cidade é pensada para ser uma cidade dormitório, as pessoas que trabalham em Ribeirão das Neves e moram no bairro Jardim Colonial têm uma grande dificuldade. Eu tenho que andar por 30 minutos para pegar um ônibus para trabalhar perto da minha casa. Então, assim, além dessa dificuldade, tem uma dificuldade de segurança muito grande, porque é um bairro muito extenso. Se a gente precisar para fazer alguma ocorrência para qualquer coisa, tudo demora, a ambulância demora para chegar, a viatura demora para chegar. Então, assim, nós não temos o básico de transporte, nós não temos acesso a muitas coisas, e além disso, nós não temos, por exemplo, nada voltado à educação das crianças, à cultura, não tem nenhum tipo de movimento ali, sabe? Eu tive que buscar isso longe, num bairro muito longe da minha casa. Então, faço parte de um movimento hoje que não tem dentro do meu bairro. Então, além de acesso básico que todo ser humano deveria ter, nós não temos nada que vá fazer com que essas pessoas busquem, sabe, questionar, busquem entender o seu lugar, busquem se enxergar como pessoas que deveriam cobrar por essa dignidade, sabe? As pessoas não têm acesso à informação. Então, fica assim, todo mundo achando que tá muito bom, eu tenho um lugar para morar. Mas você tem um lugar para morar e até o que esse lugar para morar te proporciona? O meu pai fala, eu tenho casa própria, eu paguei a minha casa, eu quitei a minha casa. E aí? O que ter a sua casa é o suficiente? Sim, é muito bom, a maioria das pessoas não tem. Mas o que é isso? Tipo, qual a dificuldade do lugar onde você mora que você comprou porque era barato? Meu pai não comprou ele porque ele queria. A gente queria morar no centro, a gente queria morar perto das coisas, mas era o que ele podia pagar naquele momento. Ele só tinha um salário mínimo. E aí, por ter dinheiro só para comprar ali, isso acarretou toda essa consequência para a vida dos filhos e para a vida dos netos. E se a gente não começar a lutar, os meus netos também vão passar pela mesma situação. Porque como não tem essa movimentação de pedir por melhora, não tem essa consciência quanto sujeitos periféricos, aprendi também na formação lá no cursinho, a gente não entende que a gente merece mais e que a gente precisa de mais para se sentir digno, sabe? Para se sentir humano. Nós vivemos de uma forma subhumana, literalmente. A segunda realidade da Fernanda, realmente a gente nem pensava nessas coisas. Espera um pouco, de novo. Já que vocês estão falando de direito à moradia, eu queria aproveitar e chamar uma pessoa aqui para dar um papo reto e uma ideia. Chega aí, Marcos Landa. Vamos trocar uma ideia aqui. Vamos lá. Beleza? Beleza! Aí eu desapareço. Deu.